Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos dar continuidade do que nós estávamos falando lá na aula passada sobre o cão. Mas antes disso, vamos aos nossos recados iniciais. Manter sempre as mãos limpas, lavar bem as mãos, mantê-las higienizadas é fundamental neste momento e em todos os demais, tá? Então, mãozinha sempre higienizada e lavadinha. Sentar no local confortável para você estar atento a tudo que faremos na aula e para que você esteja sempre concentrado. E usar máscara. Usar máscara é fundamental sempre também, que assim você cuida de você e cuida do outro. E os materiais? Já separou? Então vamos conferir? Caderno, lápis, borracha, apontador. E sempre que aparecer essa imagem do caderninho, quer dizer que aquela atividade você fará o registro. Mas lembre-se, se você achar que tem que fazer registro de outras informações, faça, porque o seu caderno é uma fonte rica de consulta. Tudo bem? E então vamos fazer a nossa primeira anotação da aula de hoje. Então anote aí a data de hoje no seu caderno, aula 16, língua portuguesa. Data anotada? Então, antes de nós prosseguirmos a nossa aula, vamos ver relembrar, na verdade, o que fizemos na aula anterior. Então, antes de iniciarmos a aula, nós tínhamos algumas pistas para descobrirmos qual era o tema. E nós descobrimos qual era o tema a partir dessas pistas, que era sobre o cão, sobre o cachorro, que era isso que tratava o texto, sobre o que tratava o texto que nós lemos. Depois fizemos toda a leitura pausada, com calma. Nós tínhamos algumas perguntinhas ao longo do texto para nós irmos refletindo, levantando hipóteses e pensando, no que viria à frente do nosso texto. Em seguida, nós falamos sobre o autor desse texto, que é o Milor Fernandes. Nós fizemos algumas atividades sobre vocabulário que apareceu ao longo do texto, ou seja, algumas palavrinhas que nós desconhecemos o significado e fomos procurar no dicionário esse significado para nós entendermos melhor algumas partes do texto. Depois disso, nós fizemos a ilustração, que eu tenho certeza que a sua ilustração ficou muito legal. Nós fizemos o de olho no texto, que é a atividade de compreensão do texto. Então, nós falamos um pouquinho mais sobre alguns trechos desse texto para nós entendermos melhor, a temática, o enredo, toda a história, O enredo é a sequência de ações que aconteceram aí nessa narrativa que nós lemos, que hoje nós vamos descobrir qual é o gênero desta narrativa que nós lemos. E, por fim, você era o autor do texto, lembra-se? Que você tinha que fazer o desfecho. Aí você perguntou para a professora, o texto não tem desfecho? Não, o texto já tinha o desfecho, Que nós descobrimos que o cachorro não era de ninguém. Mas a ideia era você fazer um novo desfecho para essa história, me dizendo, afinal, de quem era o cão. E eu tenho certeza que o seu texto ficou muito bacana e muito criativo. Então, o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos continuar a observar o texto. E de que maneira? Fazendo a compreensão ainda de algumas partes dele, para nós entendermos melhor. Mas, para nós fazermos isso, nós vamos relembrar a sequência desse texto.
Você está vendo aí na tela que nós temos umas casinhas de cachorro e nós temos patinhas coloridas. Então, o que você vai fazer? Você vai... E cada patinha dessa, nós temos uma informação do texto. Então, nós pegamos o texto, dividimos ele em 4 partes e misturamos as informações. Então, cada patinha corresponde a uma informação do texto. O que você vai fazer? Você vai ler com atenção cada partezinha desse texto, que está representado por uma cor de patinha, e vai ordenar na sequência em que aconteceram as ações. Então, a número 1, qual é a patinha que representa a primeira informação? A número 2, qual é a patinha que representa a segunda? Número 3, qual é a patinha que representa a terceira? E número 4, qual é a patinha que representa a quarta informação? Então, leia com bastante atenção e ligue o número à cor da patinha correta. Leu com atenção as sequências que foram acontecendo aí, colocou na ordem, então vamos conferir juntos comigo? Então, qual foi a primeira informação que apareceu lá no texto que nós lemos? Olha lá, o visitante chega acompanhado de um cão. O dono da casa estranhou. Ele estranhou por quê? Porque o visitante chegou com o cão. Ele achou meio esquisita aquela situação. Talvez por quê? Talvez porque o visitante não tinha cachorro? Ou talvez porque ele chegou com o cachorro sem avisar? Não sabemos. Tem tantas hipóteses que nós podemos levantar. Vamos agora para a segunda informação do texto. Olha lá, segunda informação é a patinha verde. Enquanto os amigos conversavam, o cão fazia estripulias pela casa. Então, eles estavam conversando e o cão entrou, foi para um lugar, depois foi para outro, fez bagunça aqui, quebrou ali, voltou para a sala e aí já viu o que aconteceu, a maior bagunça, né? Qual é a terceira informação que aconteceu? Isso! Os dois amigos tensos agora preferiam não tomar conhecimento do dog, ou seja, deixa o cachorro fazer o que ele quiser aí, vamos conversar aí, porque se a gente ficar olhando muito pro cachorro, a gente não conversa. E que deixava no sofá as marcas digitais, ou seja, eles estavam conversando e o cachorrinho andando para lá e para cá, deixando as suas marquinhas pela casa, ou seja, pelo sofá principalmente, né? E a última informação é a patinha azul. Despedida do visitante e a descoberta de que o cão não era de nenhum deles. Então, o visitante levantou e falou, tô indo embora. E estava indo, e neste momento descobriram que o cachorro não era nem de um e nem de outro. Muito bacana essa história, eu adorei, tenho certeza que você também ficou surpreendido com o final. Então eu vou dar um tempinho agora para que você confira aí no seu caderno se a sequência que nós fizemos a correção aqui é a mesma que você colocou aí.
conferiu, colocou as informações na ordem que as ações aconteceram. Então, vamos continuar então fazendo algumas atividades de compreensão desse texto que a gente acabou de relembrar. Então, leia aí comigo, acompanhe na tela. Durante toda a visita, o dono da casa demonstrou ter um admirável senso de humor ou autocontrole diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Qual foi a demonstração desse dono da casa? Pense com calma e registre no seu caderno. Então, o que o dono da casa demonstrou ter? Tenho certeza que você marcou um admirável autocontrole. E tem que ter, né? Diante de todas as tripulias do cão, ele teve muito autocontrole. E isso é muito importante nós termos também. Vamos analisar uma outra parte do texto? Mas agora a outra parte do texto é uma pergunta bem específica sobre a história. Então, que fato é responsável pelo humor do texto? Vocês estão vendo ali que eu destaquei a palavra humor. Vamos lembrar o que significa humor no texto? Vocês viram isso lá com o professor Rodrigo, né? Só que o humor que apareceu lá na piada era um humor para a gente dar risada. E nem sempre o humor num texto significa que é para nós darmos risada. Às vezes é para nós refletirmos sobre alguma situação, criticar alguma situação, ou seja, fazer a gente pensar sobre algo que está acontecendo, que foi o caso do texto que nós lemos. É um texto engraçado, né? Nós rimos com ele, mas também é um texto que faz a gente refletir sobre situações do cotidiano, certo? Então a gente tem que pensar que sempre esse senso de humor, esse feito de humor, serve para que a gente pense, reflita, né? Ou seja, eu tô falando uma coisa querendo às vezes dizer outra, tá? Em outras palavras, o humor, ele é utilizado em situações que pareçam cômicas ou surpreendentes, como foi o caso do texto que nós lemos, para provocar esse efeito. Então, pensando nisso, a tua tarefa agora é me dizer, pensando em toda a história que nós lemos, que nós estamos conversando, qual é o fato que foi o responsável por esse humor no texto? Um tempinho para você pensar e registrar. Muito bem, então pensando em humor, né, como aquela quebra de expectativa, né,
como retratar uma situação ali, pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente às vezes criticar ou mesmo dar risada. Então, pensando nisso, qual é o trecho que mostra isso pra gente no texto? Olha lá, quando um fica achando que o cão era do outro e não era de ninguém. Então, o humor do texto é exatamente esse, né? Que fica aquele, será que é teu? Será que é meu? Então, é uma reflexão mesmo pra gente pensar, né, como é importante nós conversarmos, né, para esclarecer as coisas, né, para não ficar, né, um pensando que é do outro e no final às vezes gera confusão. Não foi o caso, mas poderia, né? Imagine com tudo aquilo que o cachorro estava fazendo, imagine a grande confusão que poderia virar, não é mesmo? Então eu vou dar um tempinho rapidinho para você fazer a conferência aí no seu caderno para ver se você colocou a mesma situação de humor que nós acabamos de conversar. Conferiu? Então vamos para mais uma atividade. O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá e deixou lá as marcas digitais de sua animalidade. A animalidade é a condição do que é animal. Ele é um cachorro, então ele vai agir como um cachorro. Pensando nesse trecho, a sua tarefa é: represente, por meio de desenho, como seria essa cena do cão deixando as marcas digitais de sua animalidade, certo? Então você vai pensar aí como que você vai fazer esse registro. Então anote no seu caderno essa atividade. Você vai começar a fazer agora e vai terminar depois. Tenho certeza que o seu rascunho aí já tá começando a ficar muito legal. Imagine a hora que você terminar. Tenho certeza que essas marcas de animalidade do cachorro aí ficaram bem presentes na sua ilustração. Bem, mas dando continuidade à nossa aula, eu tenho um desafio para você. Leia aí comigo. A história que lemos é uma fábula fabulosa. Você sabe por que ela tem esse nome? Eu vou dar um tempinho aí para você levantar a sua hipótese. E aí a gente já volta para conversar e descobrirmos o que é uma fábula fabulosa. Muito bem. Então, antes da gente pensar nesse desafio, vamos relembrar de algo bem importante. A história que nós lemos é uma narrativa. E nós percebemos que uma narrativa, o que é uma narrativa? É como tem uma história que ela é contada ao longo dos anos de diferentes maneiras, diferentes formas, ou histórias criadas, né, neste momento, que pode ser registrada ou pode ser apenas oralmente. Mas a pergunta que foi feita é: por que ela tem o nome de fábula fabulosa, como vocês estão vendo aí?
Então, para isso, para a gente pensar sobre o que é uma fábula fabulosa, vamos relembrar o que é esse gênero fábula. E para isso, eu trouxe aqui para vocês a aula da professora Márcia. Lembra lá no 4º ano? Então, a professora Márcia, ela trabalhou com vocês essa fábula aí, que é da cigarra e da formiga. Vocês trabalharam ali a fábula e vocês descobriram, ao longo do estudo de vocês, algumas características desta fábula. Aí, a fábula que vocês estudaram, é importante a gente lembrar, é uma das versões que foram produzidas. Lembre-se, as fábulas elas são contadas ao longo dos anos. Podem sofrer alteração. Por quê? Porque cada um vai contar de acordo, né, com a sua experiência, enquanto leitor, enquanto escritor, enquanto pessoa mesmo. Tá bom? Então, nessa fábula, a gente descobriu algumas coisas. Olha lá. Que é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, ela é inteirinha inventada. E as temáticas podem ser das mais diversas, certo? E sempre vão estar ligadas aos animais, ou ao que ele representa. Por exemplo, o leão representa a força, a coruja a sabedoria, a raposa a esperteza. Então, sempre essas fábulas, além de ser caráter ficcional, elas sempre estão ligadas a essas temáticas, né? E lembre-se, as temáticas, os temas são sempre ligados ao cotidiano, né? Ao que está acontecendo naquele momento, as histórias, né, das pessoas. Então, elas podem ser escritas em prosa, que é o texto em parágrafos, que é esse texto que nós lemos e que vocês leram lá com a professora Márcia, mas também pode ter em versos, ser escrito em versos, ok? Os personagens, ou as personagens, são animais que possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, entre outras, certo? Então, essa é uma marca da fábula. Outra característica que nós vimos também é essa aí, ó. Tem a função de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento da sociedade. Transmite uma lição. Essa lição é a moral da história. Então, agora que a gente relembrou um pouquinho das características da fábula, eu continuo perguntando para vocês. A fábula fabulosa que nós temos, que nós lemos, Cão, Cão, Cão. Quais são as características que nós podemos pensar sobre ela, lembrando da característica da fábula? Para isso, vamos ver o que diz o dicionário primeiro. Então, olha lá. O dicionário, a gente não vai encontrar lá fábula fabulosa. Nós vamos encontrar essas duas palavrinhas separadas. Então, vamos ler cada uma delas. Vamos ler a primeira aí comigo, acompanhe. Fábula. Conto alegórico cujos personagens, geralmente animais, apresentam a narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral. Narrativa mentirosa, inverossímil, imaginária ou mitológica. O que isso quer dizer? Que é uma história inventada, ficcional. Não quer dizer que ela aconteceu de fato, certo? A palavra fábula, a etimologia dessa palavra, ou seja, a origem da palavra fábula, deriva do latim fábula ae, com o sentido de conversa, boato. Então isso só vem a confirmar o que a gente acabou de ver na característica da fábula. Mas ainda nós queremos saber o que é fábula fabulosa. Então, vamos voltar ao dicionário para ver o que significa fabulosa. A gente achou fabuloso. Então isso já nos dá um caminho para a gente começar a pensar. Então vamos lá. Fabuloso. Relativo à ficção, à imaginação, quimérico, episódio fabuloso, de teor espantoso, extraordinário, imensurável, fortuna fabulosa. Muito bem, então a gente já tem aí a ideia do que é uma fábula e agora nós trouxemos o significado de fabuloso. Vamos juntar essa ideia, essas duas palavras, para a gente pensar então no texto que a gente leu. Na aula anterior eu dei algumas dicas e hoje falamos um pouco mais da questão do humor. Quando nós relembramos a aula da professora Márcia, não tinha escrito humor lá, tinha? Não tinha. Então, isso é algo a mais que vai ter na fábula fabulosa. Então, com isso, nós podemos concluir o quê? Que essa fábula que nós lemos, tá? Ela conta a história de fatos atuais, fatos de fato do cotidiano, um pouco diferente da fábula tradicional, né? Ela retrata alguns costumes.
Mas essa que nós lemos, ela fala sobre, né, do atual. Lembre-se, a fábula que nós lemos, ela foi escrita lá em 1964, mas ela é, a gente diz, atemporal, ou seja, ela não tem um tempo marcado. Ela vai servir para qualquer tempo, certo? Por quê? Porque o tema dela é um tema, né, muito importante e corriqueiro aí na sociedade. Bom, então podemos concluir o quê? Que a fábula fabulosa, ela tem um ensinamento moral, só que marcado pelo humor, que a gente acabou de ver. O humor é algo que faz a gente rir ou criticar uma situação. A gente pode ter um ou outro, ou os dois, no texto que nós lemos, ou que, né, vamos ler, enfim. A narrativa é simples e curta, vocês viram que o texto é bem curtinho, né, bem direto. Os personagens podem ser pessoas, objetos ou animais com atitudes humanas, certo? Igual acontece na fábula. E tem a moral da história. Lembrando que moral da história é um ensinamento, uma lição de moral. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho aí para você registrar no seu caderno que é uma fábula fabulosa, porque eu tenho certeza que depois das nossas aulas você vai querer produzir algumas fábulas fabulosas. Já anotou as características da fábula fabulosa? Então agora, vocês viram que lá no finalzinho das características, eu deixei bem destaque para vocês, moral da história. Nós ainda não vimos a moral da história que nós lemos, porque é a marca da fábula. Então, vamos ver agora. Olha lá comigo. Moral da história. Quando notarmos defeitos nos amigos, convém ter uma conversa esclarecedora. Então vamos pensar sobre ela um pouquinho? E para pensarmos sobre ela um pouquinho, eu trouxe aqui duas questõezinhas para ajudar a gente a pensar sobre esta moral do texto que nós lemos. Então leia com bastante atenção a primeira questão. Pensando nessa moral, né, conforme a moral da história do texto que nós lemos, o erro do dono da casa foi... Então, pensando na moral que a gente acabou de falar, qual foi o erro do dono da casa? O erro foi não ter reconhecido o amigo de tanto tempo ou não ter tido uma conversa esclarecedora com o amigo. Pensando em moral, que significa um ensinamento. Então, pense e registre aí no seu caderno.
pensou aí qual que foi o erro? E eu tenho certeza que você marcou não ter tido uma conversa esclarecedora com o amigo. Porque é importante, né? Se eles tivessem tido essa conversa esclarecedora, tudo aquilo teria acontecido? Ou eles tinham achado uma solução, né, para o que estava acontecendo? Então, são hipóteses que a gente vai levantando conforme nós vamos pensando no texto, não é verdade? Vamos para mais uma questãozinha para a gente pensar um pouco mais essa moral? Lê aí comigo. Considerando o contexto e a moral da história, ou seja, contexto é a situação que eles estão, e a moral da história, que é o ensinamento, seria mais adequado se, ao receber o amigo, dissesse, por exemplo, mas que surpresa agradável! Ou, quanto tempo? Trouxe o seu cão? Então pense aí qual seria a melhor fala nesse momento, né? Pensando na moral ali. Muito bem, então pensando na moral e pensando no contexto, quando o amigo chegou, qual que seria o ideal? Qual seria a fala ideal? Isso! Quanto tempo? Trouxe seu cão? Seria o mais adequado. Por que seria o mais adequado? Porque ali eles já iam esclarecer a situação. Já iam descobrir, afinal, de quem que era o cão. E se o cão era de um dos dois. Ok? Então agora que a gente pensar um pouquinho nessas questões, né, do texto, que nós fizemos uma leitura um pouquinho mais aprofundada, então vamos no ampliando. O ampliando a gente vai fazer umas atividades bem legais agora. Mas antes de nós começarmos, eu vou colocar aí um trecho do texto para você. Leia aí comigo. Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. Eu quero que vocês observem o que está em destaque. O que está em destaque em vermelho ali é sorriso amarelo. Então, pensando nessa expressão, sorriso amarelo, tá? Eu quero que você me diga o que você entende ou como você entende essa expressão em destaque. O que ela significa? Ela significa um sorriso engraçado ou ela significa um sorriso sem graça? Eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você refletir aí. Não precisa anotar nada ainda, é só para você pensar. O que significa a expressão sorriso amarelo? E aí, refletiu? Então, sorriso amarelo significa o quê? Que é um sorriso engraçado ou sorriso sem graça? Pensando no contexto, é sorriso sem graça, né? Aquele sorrisinho, né? Assim, né? Então, quando a gente usa esse tipo de expressão, essas expressões a gente usa num sentido diferente daquele que a gente usaria da forma literal.
Eu tenho certeza que você aí na sua casa falou assim: ah, professora, eu lembrei da aula do professor Rodrigo, que o professor Rodrigo falou um pouquinho sobre isso. Exatamente, são essas expressões idiomáticas, que é assim que nós chamamos. Então, as expressões idiomáticas são aquelas expressões que nós criamos, né, para usarmos um sentido diferente, até mesmo para amenizar alguma situação, que é aquele sentido diferente do sentido real ali do dicionário, certo? Porque sorriso amarelo, se nós formos levar, né, ao pé da letra, né, ao sentido real, literal, quer dizer que uma pessoa está com o sorriso todo amarelo, da cor amarela, certo? Então, quando a gente cria essas expressões, é justamente para usar um termo diferente, tá? Que a gente chama também de sentido figurado. Ou seja, é um jeito de falar sobre as coisas, né? Não dando tanto peso a elas assim, certo? Então, o que diz lá o significado de expressões idiomáticas? É quando termos ou frases apresentam um significado diferente daquele que as palavras seriam se usadas isoladamente. Ou seja, a gente usa essas palavras num sentido diferente, por exemplo, até uma gíria, certo? Então, as pessoas vão criando isso até para facilitar a sua comunicação. Ou seja, eu posso falar dessas expressões somente aqui na região que a gente mora. Pode ser que seja particular aqui, mas pode ser que essa forma que eu falo aqui, a pessoa que mora lá na região norte do país também fale. Mas pode ser que lá também tenham as expressões delas próprias, certo? Então são expressões que as pessoas vão criando ao longo dos anos. Por isso que ele colocou ali, ó, quando termos ou frases. E esses termos podem ser uma palavra só. Para isso eu trouxe aqui piadas para rachar o bico, que vocês falaram para o professor Rodrigo e ele já tinha falado um pouquinho para vocês essas expressões. Então, se a gente levar ao pé da letra, né, ao sentido literal, ao sentido do dicionário, o que seria rachar o bico? A gente teria um bico rachado, né, quebrado. E não é isso que ele quis dizer. Qual que é o sentido de rachar o bico? É dar muita risada, tá? Olha outro exemplo ali, ó. Tô em cima do muro. Tô em cima do muro, se eu levar para o sentido literal, quer dizer que eu estou em cima, tem um muro aqui e eu estou em cima dele. Mas não é isso que ele quer dizer, que estou em cima do muro. O que significa? Estou em cima do muro que eu ainda estou indecisa, ainda não me decidi para que lado eu vou, o que eu vou fazer. E olha outro aí. Na mosca. Na mosca quer dizer o quê? Que eu acertei na mosca, quer dizer que eu fui certeiro em alguma coisa. Por isso que eu falo que quando a gente falou acertar na mosca, não é pegar a mosca e acertar ela, uma mosquinha, um inseto, certo? É a gente falar, não, eu fui certeiro, né? Fui preciso naquilo que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, agora que a gente relembrou um pouquinho sobre essas expressões, elas são mais comuns do que a gente imagina. Então, vamos praticar um pouquinho? Então, só lembrando, as expressões idiomáticas são essas expressões que nós utilizamos no dia a dia, no sentido diferente do sentido literal. Eu vou colocar agora aqui algumas expressões idiomáticas. E aí nós vamos refletir sobre elas. Eu vou dar um tempinho sempre bem rapidinho, você não precisa registrar, é só para você pensar. Então, olha a primeira aí. Encher linguiça. Essa expressão, encher linguiça, o que ela significa? E quando eu estou falando o que significa, não estou falando no sentido real, literal, é no sentido figurado, nesse sentido diferente de atribuição a ele, né, no dia a dia. Pensou enquanto eu estava falando? Eu vou dar um tempinho, então, bem rapidinho para você só pensar o que significa encher linguiça. Pensou aí? Então, se você levar para o sentido real, é isso aí, ó. Encher linguiça é como está mostrado na imagem. Mas a gente está trabalhando com o sentido da expressão idiomática, ou seja, um sentido diferente. Então, encher linguiça significa preencher espaços vazios com coisas sem importância, delongar um tema, assunto ou conversa, com detalhes desnecessários, enrolar. Então, ou embromar.
Então, encher linguiça é isso. Vamos para mais uma? Olha lá. Falar pelos cotovelos. Pensem um pouquinho. Muito bem. Então, falar pelos cotovelos, se você levar para o sentido real, é esse que está aparecendo na imagem. Mas, se você levar pelo sentido da expressão idiomática, é falar muito, falar demais, tagarelar. Eu não ficava com vergonha de falar pelos cotovelos quando alguém se dispunha a bater papo. Falar com desembaraço, gesticulando as mãos e os braços com energia. Eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos. Vamos mais uma? Olha lá. Chutar o balde. O que significa chutar o balde? Chutar o balde é isso aí que tá aparecendo na imagem? Claro que não, né? Chutar o balde é desistir de uma situação como reação a um sentimento de raiva, decepção, cansaço. Tem dias que dá vontade de chutar o balde e recomeçar do zero, perder o medo, o receio e tomar uma atitude radical. Temos que deixar extravasar, enfrentar, chutar o balde e dizer o que está entalado na garganta. Então, chutar o balde, na verdade, é você falar o que você pensa muitas vezes. Então, vamos agora refletir então sobre todas essas que nós vimos. Então, expressões idiomáticas que nós vimos na aula de hoje são sorriso amarelo, que é sorriso sem graça, encher linguiça, embromar, enrolar, falar pelos cotovelos, falar muito, chutar o balde, desistir de algo, certo? Então, vou dar um tempinho aí para você registrar essas expressões idiomáticas que nós vimos na aula de hoje. Anotou as expressões que vimos na aula de hoje? Então agora eu tenho para você uma tarefa muito legal. Olha aí, qual é a tarefa? Pesquise com as pessoas que moram com você outras expressões idiomáticas e registre em seu caderno. Então o que você vai fazer? Você vai pesquisar aí com as pessoas que moram com você outras expressões que elas utilizam aí. Veja que na aula de hoje nós vimos algumas e eu tenho certeza que algumas delas vocês provavelmente utilizem aí com a sua família. Ok? Então anote aí a tarefinha e daí na próxima aula a gente vai conversar mais um pouco. Anotado? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as expressões idiomáticas na próxima aula. Tudo bem? Uma ótima pesquisa, até a próxima aula e fique em segurança!